Jornal da Justiça está de volta e a gente fala agora da separação de estados e nações. O caso mais recente é o da Crimeia, que pertencia à Ucrânia e passou para domínio russo. Sobre este assunto, o Jornal da Justiça recebe o advogado, especialista em direito internacional, Dr. Tágore Figueiredo. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Boa tarde. Bom, vamos falar primeiro da Crimeia, né, que é o caso mais recente. A gente tem até ali uma ilustração para mostrar onde fica a Crimeia. Ela tinha, há 2 semanas houve um referendo, a gente está vendo aí, ela ficava ali entre a Rússia, né, perto do leste europeu, e a Ucrânia. Esse referendo, ele não foi reconhecido pelos Estados Unidos e pela União Europeia, porém reconhecido legitimamente pela Rússia. Nesse caso, qual é o valor legal e jurídico que tem esse referendo? Muito bem, a gente tem que analisar o caso sob 2 perspectivas. A primeira do direito interno, e aí questionar se o referendo violou ou não a Constituição da Crimeia e a Constituição da própria Ucrânia. Um segundo prisma é no âmbito do direito internacional. E aí o direito internacional prega que os Estados têm o dever de reconhecimento de novas nações. Eu não diria dever, talvez, mas os Estados têm a possibilidade, a prerrogativa de dizer, olha, você é um novo país e eu reconheço você como um novo país, ou você declarou a sua independência e eu não reconheço a sua independência. Mas quem pode fazer esse reconhecimento? Os Estados? Cada Estado tem o direito, tem a prerrogativa de reconhecer outro Estado como sendo seu semelhante. As implicações disso não são tão relevantes para fora desse âmbito de atuação. Deixa eu explicar isso melhor. Se o país A não reconhece o país B como sendo um Estado independente, a única consequência disso é que para esse país A é como se aquele país não existisse. Mas isso não impede que o novo país se relacione com todos os demais. Mas é questão política, econômica, como é que fica? Ah, sim. Aí as consequências podem ser severas, porque se esse país A, que se recusa a reconhecer a independência, é um país rico ou com muito poder político, poder econômico, as consequências para esse novo país podem ser desastrosas. Ele pode perder investimentos, pode perder relações internacionais e diplomáticas. No caso da Crimeia, que passou agora para a Rússia, como é que fica a questão da justiça? As pessoas têm que seguir a legislação da Rússia. Supondo não, né, os Estados Unidos não reconheceram, né, o caso. Se tem um americano que mora lá dentro, ele atende à lei da Rússia ou da Ucrânia? Olha, tem várias consequências, né? No caso do cidadão que está lá dentro da Crimeia, agora ele deve obedecer à lei russa, porque é uma situação que está consolidada. Mesmo que alguns não considerem essa situação consolidada, deve-se reconhecer que a influência militar lá é difícil de ser revertida. Os Estados Unidos teriam, nesse caso, o direito de proteger os seus cidadãos lá dentro, mas não poderiam invadir o território para fazer essa proteção. Devem fazer essa proteção no nível político, de fora da fronteira. Independentemente da nacionalidade de quem está lá, a legislação vigente é a da Rússia. Exatamente. Aliás, ao ferir essa norma, a Rússia deu, na época, o Império Russo, deu início à famosa Guerra da Crimeia, que foi no século XIX e durou muitos anos, justamente utilizando o pretexto de proteger os cidadãos russos que estavam lá dentro. A gente tem um outro exemplo, doutor, que é o da Escócia. Exato. Que também quer se separar, a gente vai ver ali no mapa, a Escócia pertence ao Reino Unido. E aí questões mais econômicas também, né? Eles dizem que mandam muito dinheiro e recebem pouco. Nessa questão, só pensando em questão econômica, um Estado pode se separar de um outro? Não, na verdade não é simples assim, porque existe um conflito de 2 princípios de direito internacional. Os povos têm a sua autodeterminação, eles podem declarar a sua independência, mas por outro lado, os Estados têm direito a manter a sua integridade territorial. É só você imaginar pelo absurdo que o Brasil agora tivesse vários focos de independência, né? Junta-se agora o povo de um determinado Estado e fala, a partir de agora somos independentes. Isso traria uma instabilidade no sistema internacional muito grande. Por isso, por conta dessa estabilidade, é que o direito internacional diz, olha, para haver separação, as coisas devem ser conversadas no longo prazo. Não pode ser feita a toque de caixa, como em alguns casos tem acontecido. A Escócia é um país, a gente citou um caso de um país, mas a gente também tem outros exemplos, como a Catalunha, por exemplo, na Espanha, que há 300 anos, né, tenta se libertar, vamos dizer assim, da Espanha, né, tenta essa liberdade. No caso de um Estado mesmo, querendo se separar de um país, não de um país para ser outro país.
O que a legislação prevê internacional, o direito internacional diz? Aí o direito internacional diz que os Estados devem entrar num consenso político de relações internacionais e haver um reconhecimento dessa independência. As consequências dessa conversa, se ela não acontecer, podem ser desastrosas. Há outros casos, você citou o caso da Escócia, tem o caso da região de Veneto, na Itália agora, que recentemente fez uma consulta popular informal. É preciso registrar que essa consulta ainda não tem força jurídica. Era isso que a gente ia falar, foi semana passada, né? Exatamente. Foi pela internet. 89%, se eu não me engano, da população da região já declarou informalmente que tem interesse na separação, justamente por razões econômicas. A região manda milhões de euros para a Itália e não recebe todos esses euros de volta em impostos. Nesse caso, em todos esses casos, né, pegando aí o de Veneza, 89% da população informalmente declararam ser a favor da separação. Essas pessoas podem procurar uma corte? Existe uma corte especial que trata desse assunto? Existe a Corte Internacional de Justiça, que é um órgão razoavelmente independente das Nações Unidas, que atua em alguns casos, como foi, por exemplo, o caso do Kosovo, né? Houve, inclusive, uma guerra e, no fim das contas, para encurtar a história, a Corte disse, olha, a independência de Kosovo é válida, o povo tem direito à sua independência e, por isso, deve permanecer independente. Tá certo. Doutor Táguri Figueiredo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde.